Seja bem-vindo ao canal. Tudo bom, meus irmãos de Cristo? O meu trabalho, meus irmãos, raciocínio lógico do bíblico, meus irmãos. A Bíblia é uma porta que entra e sai nossa vida, não, meus irmãos. O meu raciocínio é da mente e da consciência da pessoa, não, meus irmãos. Porque, meus irmãos, hoje eu vou trabalhar sobre raciocínio lógico do bíblico. Vou trabalhar sobre cabala, numerologia da Bíblia Sagrado. Eu vou ensinar, meus irmãos, a passo. Seja bem-vindo ao canal Raciocínio Lógico Bíblico. Vamos lá, meus irmãos. Vamos falar sobre nosso raciocínio, meus irmãos, lógico do bíblico. Vamos lá, meus irmãos, da nossa dimensão. Então, meus irmãos, nós parou no 5, foram, meus irmãos. Vamos falar sobre gigante Nefilis. Capítulo 6, versículo 1 e 4. Meus irmãos, vou falar um pouco da minha opinião. Meus irmãos, vamos falar um pouco sobre o gigante da terra, dos anjos caídos, os descendentes de Caim. Vamos lá, meus irmãos. Meus irmãos, porque, meus irmãos, os anjos se casou, teve filho aqui na terra e Deus proibiu eles. Falou, não, meus irmãos, os anjos era limitado, não, meus irmãos, ele tinha livre-arbítrio, escolha, liberdade, mas ele teve aquele fruto carnais, não, meus irmãos, os anjos tinham vontade própria. Falou, não, meus irmãos, aquela vontade imensa se casar, ele se sentia tão sozinho, daquela solidão, mas apesar, meus irmãos, foi tudo o contrário. Falou, não, meus irmãos, da ordem de Deus, mas teve aquela missão dos anjos, meus irmãos, para ajudar os seres humanos, não para eles se casar, entendeu, meus irmãos? Os anjos é feito, meus irmãos, cuidar, proteger, dar amor a nós, não, meus irmãos. Então, meus irmãos, por que será que Deus proibiu os anjos não se casar? Meus irmãos, os anjos eram santos, de santidade. Ele, meus irmãos, os anjos são feitos, projetados por Deus, das coisas de Deus, do plano de Deus, do propósito. Os anjos eram santos, ele não podia nem se casar, ter filho. A missão dos anjos, meus irmãos, é ajudar as pessoas. Mas, felizmente, os anjos caíram na tentação da terra. Foram, não, meus irmãos, no dia de Ló, no dia de Sodoma e Gomorra, vou falar sobre questão disso. Porque, meus irmãos, os anjos podiam fazer tudo e Deus proibiu ele de eles não se casar, de eles não ter filho, para poder não produzir o fruto da terra. Por que será? É porque, meus irmãos, ele não proibiu Adão e Eva de não se casar, casar e ter filho. É porque ele proibiu os anjos, não proibiu as pessoas. Por que será isso, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos, vou falar um pouco sobre questão, meus irmãos, dos anjos, um pouquinho, que os anjos, meus irmãos, felizmente os anjos não obedeceu a Deus. Teve Lúcifer, esse tal de Lúcifer, o maestro, o querubim, serafim, e ele foi um conselheiro dos anjos. Ele veio ajudar os anjos, mas não, meus irmãos, ele teve pronto ao coração dos anjos. E aquele tempo foi aquela necessidade, aquela dificuldade do temporário dos anjos. Porque, meus irmãos, aquele tempo os anjos estavam sozinhos. E teve aquela vontade própria de se casar, de formar família. Mas, felizmente, Deus proibiu.
Vamos, meus irmãos, ler um pouquinho aqui. Em capítulo, Gênesis, capítulo 6, versículo 1 até, meus irmãos, 4. A composição geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que era filha dos homens, era famosa, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Meus irmãos, é assim, Deus abandonou ele, felizmente, porque, meus irmãos, Deus teve que abandonar ele. Deus não foi a favor a eles, entendeu, meus irmãos, dessas coisas. Porque, meus irmãos, Tava, meus irmãos, do propósito de Deus, o plano de Deus, para ele cuidar de nós, proteger. Mas, felizmente, os anjos fez o contrário. Mesmo, meus irmãos, ele tiver solidão, sozinho, daquele tempo, aquela necessidade de dificuldade, qual dele dizer para Deus, ó Deus, eu estou passando isso, aquilo. Mas não, ele teve que dizer para Lúcifer. E aí Lúcifer criou do projeto dele, da propaganda dele enganosa, e plantou o coração dos anjos o desejo. E aí o desejo dos anjos aumentava cada dia. Não, meus irmãos, vamos lá. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então, meus irmãos, aqui fala que Deus deu castigo nos anjos. Por que, meus irmãos, Deus teve que castigar ele? Por que será, meus irmãos? Porque ele fez as coisas que Deus não mandou para ele fazer. Entendeu, meus irmãos? E estava na época de Enoque. Entendeu, meus irmãos? E Deus falou assim: se afaste de mim, da carne. Porque, meus irmãos, porque Deus é espírito, o ser humano foi carne. Foi, não, meus irmãos, a carne dos ossos. E Deus falou assim: afaste de mim. Então, meus irmãos, teve abandono de Deus, o homem, e os anjos e Deus. Porque por causa de obediência. E havia naquele dia o gigante na terra também, depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e deram gerar o filho, e este era os valentes. Houve antiguidade, significa sexo, os homens de fama. Meus irmãos, naquele tempo teve muita guerra. E os anjos materializavam. Tinha materialização de corpo, porque eles tinham poderes, ele tinha sabedoria de fazer o que quiser. Menos isso, não, meus irmãos, Deus não concordava. Porque Deus aceitou o ser humano se casa ter filho e não aceitou os anjos. Porque, meus irmãos, os anjos foi feito para ajudar a gente com a missão de proteger, cuidar e dar amor a gente. Mas as pessoas são feitas, são seres vivos, são feitos de produzir fruto, semente e a raiz e multiplicando na terra. Mas Deus teve o plano do ser humano ter, mas dos anjos não. Os anjos foi feito para fazer isso não, entendeu, meus irmãos? Da proibição de Deus. E sabendo que os anjos teve consequência e no final eles vão morrer. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, eu vou falar parte 2. Raciocínio lógico do bíblico. Vou dizer as partes, entendeu, meus irmãos, para vocês entenderem o básico, o que aconteceu desses gigantes, morreram ou não, ou eles teve castigo de 1000 anos. E também, meus irmãos, vou falar depois, parte 2, vou falar sobre Mateus. Falar sobre Mateus 22:30
E depois eu vou falar Lucas 20, capítulo 20, 34, 36. São a proibição de Deus não aceitou os anjos se casar.